Nascer de novo. Essa é a continuação do vídeo anterior. E eu quero convidar você a ficar com Vanusa Maria e com o Ramsés, porque hoje a missão é do Ramsés trazer a compreensão do que é nascer de novo. Mas antes de o Ramsés começar o nascer de novo, a partir da experiência dele, eu quero te fazer 3 pedidos. Primeiro pedido, se inscreve no canal. Queremos chegar a 1000 inscritos. E eu conto com você. Se inscreveu? Segundo pedido. Eu já estou para pedir. Compartilha com todo mundo. Que já pensou você receber um presente, um ouro, e poder ter a oportunidade de compartilhar com outras pessoas? Então compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Porque eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida e de muitas vidas esse vídeo. E o terceiro pedido é que você comente, deixa teu link, teu like, porque eu creio que Deus está fazendo grandes coisas e tudo que Ele precisa é de alguém disponível a espalhar as boas novas. E você pode ser uma dessas pessoas que esteja disponível a trazer novidades de vida para outra pessoa, para muitas pessoas. Eu vou deixar agora com o Ramsés, porque na compreensão dele, com a graça de Deus sobre a vida dele, porque eu já peço a Deus que o Espírito Santo derrame graça sobre a vida dele, que use a boca dele, que o coração dele seja cheio de amor e de temor a Deus, para trazer a palavra que vai transformar a tua vida, palavras de vida, palavras de salvação. Nascer de novo aos olhos das Escrituras, mas com a compreensão que Deus deu ao Ramsés. É com você, meu filho. Perfeito. Antes de falar sobre nascer de novo, eu convido você a ler o capítulo 3 de João, do versículo 4 ao versículo 21. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é um mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas, mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Essa palavra é quando Nicodemos está conversando com Jesus. E aí Jesus fala: se você quer ver o reino dos céus,
Se você quer ter seu nome escrito no livro da vida, você precisa nascer de novo. Mas aí Nicodemos, vendo por olhos terrenos, ele pergunta: como é que eu posso nascer de novo? Como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Mas Jesus não estava falando de coisas terrenas. Ele estava falando do reino de Deus, do reino espiritual. E aí ele fala que não é por meio da carne, mas por meio do Espírito. E por meio do Espírito é por meio da vida, por meio da luz. Porque quando a gente faz obras boas, a gente quer que elas sejam vistas. E elas são vistas por meio da luz. Por meio de Jesus, porque Ele revela elas. E aí eu lhe pergunto, você nasceu por meio da luz ou por meio da carne? Você vê a vida por olhos terrenos ou por olhos espirituais? Como Jesus, ele vai para Samaria. Daí ele fala com a samaritana. E a samaritana está lá tentando tirar água do poço. E aí Jesus fala: me dê um pouco da água. E a samaritana fala: você, querendo uma samaritana, você sendo um judeu, querendo que uma samaritana tire água para você? Por conta de contexto de guerras e religiosos por meio da época, era muito. Como é que eu posso falar? Muito agressivo a relação entre os samaritanos e os judeus. Mas Jesus fala: se você crê em mim, se você olhar para mim, você não terá mais sede. Sua sede será saciada, porque eu lhe darei água viva. E essa água viva nunca mais deixará você ter a sede. E ela fala: então me dê essa água, porque eu tenho que vir todos os dias aqui buscar água. E é cansativo. Mas Jesus não estava falando de água terrena, da água que a gente bebe. Ele estava falando da água viva, da água que entra no nosso coração. E quando nós não temos essa água, nós sentimos um vazio. Mas essa água é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Essa água é a vida que habita em nós. E quando você tem essa noção, você muda a sua forma de ver. Você muda tudo. Porque quando você tem essa água dentro do seu coração, tudo muda. Você pode passar por dificuldades, mas você vai ter certeza que o Espírito Santo está dentro de você. E que isso basta para a sua vida. Porque quando você tem o Espírito Santo, você vai andar pelo caminho. Você pode cometer erros, pode tropeçar, mas você sempre vai estar pelo caminho de Deus, pelo caminho de Jesus. Porque Jesus deu a vida dele. Deus enviou o Filho unigênito para que a gente tenha a vida eterna. E nós temos. Você tem a oportunidade de ter a vida eterna. E você vai escolher? Você pode ter a oportunidade, você pode escolher ter essa água viva habitando dentro do seu coração. É sobre isso, é sobre você ter água viva dentro do seu coração. Eu acho que é isso que eu tenho para falar. Ô, Ramsés, eu não posso, meu filho, deixar de não fazer essa pergunta para você. Porque vendo você falar, eu fico emocionada. No primeiro vídeo eu já chorei muito, daqui a pouco eu vou chorar de novo. E você que está me ouvindo, quando eu escuto meu filho falando de Jesus, ele expondo as Escrituras, eu disse para ele hoje de manhã, antes da gente vir para cá, ele disse para ele, eu disse: filho, se amanhã a mamãe fosse embora, eu já tinha cumprido minha missão. Eu consegui, com a graça e com a permissão de Deus, cumprir a missão a qual me foi confiada por Deus, que era apresentar Jesus para você, meu filho. E o meu papel é apresentar Jesus, como eu estou apresentando para você. O papel de Ramsés é fazer o que eu fiz a ele agora está fazendo para você. Nosso papel é apresentar. Quem vai convencer o homem de quem é Jesus e se render aos pés dele, reconhecer que é pecador e necessitado e miserável, sem Deus, não é Vanusa Maria, nem eu, Ramsés. Quem vai fazer você entender e ver é o Espírito Santo, porque ele sopra aonde quer, como as escrituras que Ramsés acabou de ler para você. E o meu papel foi apresentar Jesus na minha casa, na mesa da minha casa, que é o lugar que eu mais gosto de buscar a presença do Senhor, é na minha mesa. Foi lá que eu apresentei Jesus para Ramsés, há mais de 12 anos atrás. Ele tinha 1 ano e pouco, começou a falar, e eu apresentei.
Desde que eu conheci Jesus, eu não sei viver sem falar dele. Pode ser aonde eu estiver, ó. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Às vezes eu estou dentro de um boteco, as pessoas estão bebendo, ouvindo aquelas músicas, aqueles barulhos. E se você chegar perto de mim e começar a conversar comigo, eu vou chegar para você e vou falar de Jesus. Eu vou falar que ele salva, que ele é vida, que ele é Senhor. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Então, quando o Ramsés tinha 2 anos de idade, eu comecei a apresentar Jesus para o Ramsés. E a gente, nessa época, morávamos no Espírito Santo, na Praia da Costa, morávamos perto da praia, e fomos para a praia, eu e o Ramsés. E lá ele estava brincando com a amiguinha, com a menininha da idade dele, por volta de 2 anos e meio, mais ou menos. Os dois tinham a mesma idade. E a menininha brincando com o Ramsés na praia, e eu estava observando alguns metros, de mim, eles estavam brincando. E a menininha falou para o Ramsés que queria ser dançarina, que queria ser bailarina. Era a profissão que essa menina queria exercer, né? Era o sonho dela. E quando essa menininha com o Ramsés estavam brincando lá na praia, a mãe dessa menina estava junto. E eu de longe observava. E aí perguntaram para Ramsés o que é que ele queria ser. E ele disse: eu quero ser pastor. Eu quero falar de Jesus. Com 2 anos e meio, mais ou menos, de idade, foi o que ele disse que queria ser. Que ele queria ser pastor e queria falar de Jesus. E hoje, antes de vir para cá, a gente estava falando sobre. E eu estava explicando para ele que a gente ia começar a fazer uma série de vídeos sobre nascer de novo, sobre a experiência desse novo nascimento. E ele começou a falar: mamãe, eu vou falar sobre Nicodemos, né, que se encontrou com Jesus, que Nicodemos questiona Jesus, como é que vai nascer de novo? Enfim. E Ramsés começou a falar, né, ler as escrituras, falar, e eu fiquei observando. 12 anos depois, está lá Ramsés expondo as escrituras, falando sobre o que é o nascer de novo, falando sobre salvação, nos preparando para gravar esse vídeo, especialmente para você que está nos acompanhando. E eu comecei a chorar, por isso que eu estou chorando ainda, que eu não consegui parar de chorar até então. E comecei a me emocionar e dizer: Jesus, eu cumpri a minha missão. Mesmo que eu não consiga mais falar para outras pessoas, ou que o Senhor me leve para onde o Senhor está. Eu estaria pronta para ir para o céu. Estaria pronta para morrer hoje. Porque eu vi que eu cumpri a minha missão para com o meu filho. Eu apresentei Jesus ao meu filho. E essa fé sincera e verdadeira de Ramsés, a compreensão desse evangelho puro, desse evangelho transformador, essa compreensão de amor que Ramsés tem no coração dele. Quando eu vejo isso, eu saber que de alguma forma, pela graça e pela misericórdia de Deus, Deus me permitiu que eu apresentasse Jesus para ele. Eu fiquei muito feliz e fiquei me sentindo agraciada por Deus, não merecedora, mas agraciada. E eu acho que é isso, é agradecer a Deus por ter me permitido falar dele para o meu filho, como também para você agora. E eu queria muito que Ramsés dissesse para mim, para fechar esse vídeo, Ramsés, que momento da sua vida, meu filho, você com tão pouca idade, mas com uma maturidade espiritual incrível, e eu sou feliz demais saber que de alguma forma eu contribuí para isso, pela graça e pela permissão de Deus, ou melhor dizendo, pela ajuda do Espírito Santo. Eu queria que você dissesse para mim, meu filho, qual é a experiência que você teve que tocou seu coração de maneira tão forte que você não esquece com Jesus? Quando eu estava lá em Portugal, eu via a mamãe chorando, a gente ia para uma igreja. E aí quando eu entrei nessa igreja, eu vi. Começou um movimento lá, e aí eu ficava vendo assim, meio confuso assim. Aí eu olhei, senti uma coisa dentro do meu coração que começou a queimar. Não conseguia saber explicar o que era. Aí eu comecei a chorar, sem uma forma descontrolada. Aí foi quando eu descobri, quando eu vi que era Jesus tocando no meu coração. Comecei a chorar descontrolado, mas não de tristeza, mas de alegria. Eu sabia que era Deus ali. E aí eu senti, era uma coisa inexplicável. Um sentimento inexplicável. Por isso que quando mamãe falou no vídeo anterior sobre
que para ela morrer era lucro, aí eu entendi a sensação que ela tinha falado para mim. Porque igual Paulo e os outros e todos os outros discípulos descobriram o que era Jesus, o que era o amor dele na vida deles. E aí, quando Paulo ele falava, para mim morrer é lucro, porque tudo que eu tenho aqui é como esterco para mim comparado à glória, o amor de Deus na minha vida. E aí, não tem como entender isso quando você não tem ele, quando você não sente ele. Mas a partir do momento que você descobre que ele na sua vida e que ele entra no seu coração, tudo muda, a sua vida muda. Você começa a ver a vida com outros olhos. Você começa a ver tudo com outros olhos. E aí eu via uma alegria gigantesca dentro do coração da minha mãe em casa, chorando de alegria, falando em línguas. E eu olhava assim, eu quero ser igual a mamãe quando eu crescer. Por isso que eu falava que eu queria ser pastor. Que eu queria ser igual a mamãe. Igual ela lia a palavra com aquela convicção do que sabia que estava falando. Quando Jesus falava, não era ela falando, mas era Jesus falando. E aí eu lembro que todas as vezes antes de eu dormir, ela orava pela minha vida. E eu olhava e assim, como que alguém pode desenvolver uma coisa assim? Como alguém? Meu pai não tinha isso, minha irmã não tinha isso. Quase ninguém tinha isso que eu já tinha visto na minha vida. Mas a minha mãe tinha. E aí isso me inspirou pelo resto da minha vida. E se hoje eu estou falando aqui sobre isso, foi Jesus que usou a vida dela no meu coração. E eu acho que é isso. Hoje eu entendo o que Paulo disse em Filipenses. Aprendi a viver no muito e no pouco. Até passando bem e passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu acho que é isso. Acho que é isso que eu tenho para falar, respondendo a sua pergunta. Oh, meu filho, como eu sou grata a Deus por esse momento, pelo dia de hoje, dia 3 de dezembro de 2025. É com muita gratidão que eu estou aqui hoje, Ramsés, assim, me sentindo mesmo, Deus sabe do meu coração, porque Ele é o único que conhece corações. É com muita alegria que hoje eu digo para Ele, Jesus, eu cumpri minha missão. Não sei se o Senhor vai querer que eu me use mais, mas se hoje o Senhor disser, minha filha, tá bom, eu estaria realizada, feliz e iria sim, filho, para Ele com muita alegria. E cada lágrima derramada, cada momento que eu vivi, que eu passei, cada queda que eu levei, e quantas vezes Ele me levantou, todas as vezes que eu caí, toda machucada, Ele foi lá, pegou pela minha mão e disse, filha, eu não desisto de você. Eu diria que toda essa trajetória, mais de 16 anos, eu diria que é mais de 17 anos, eu diria que são 17 anos e meio, mais ou menos, foi dia 1 de junho de 2008, então é mais ou menos isso, vai fazer 18 anos agora em 2026. Eu diria que eu tenho uma vida bem emocionante, bastante emocionante, porque andar com Jesus é tipo uma montanha russa. Ora você sobe, ora você desce, ora você sobe, ora você desce. Ela não é uma vida normal, não é uma vida monótona, não é uma vida sem graça. Pelo contrário, é uma vida emocionante, porque tem dias específicos como hoje, Ramsés, como de 3 de dezembro de 2025, ele decidiu me dar essa experiência. Ele decidiu lá na minha casa, antes de vir para cá, para a TV Engá, ele decidiu que ia me trazer à memória, ao meu coração, o dia 1 de junho de 2008. Ele trouxe ao meu coração as experiências que ele me deu, que eu vivi durante esses 17 anos. E ele disse, filha, lembra das nossas primeiras conversas? Quando eu disse para você, vinde a mim, Vanusa Maria, você que está cansado, você que está sobrecarregado, e eu vou te aliviar, Vanusa. E ele me disse isso há quase 18 anos atrás. E ele me trouxe à memória, meu filho, hoje. E quando eu olho para você, quando eu vejo você falando de salvação, de novo nascimento, eu fico muito feliz.
muito feliz, muito grata a Deus. É uma palavra de gratidão, é inexplicável. Como também eu sou grata a Deus por essa oportunidade de estar aqui agora, sentada nessa poltrona confortável, numa sala com ar-condicionado, com um rapaz ali do outro lado, Chiquinho, um rapaz cheio de talento, um rapaz temente a Deus, porque Deus me deu de presente também Chiquinho para gravar esses vídeos, um menino temente a Deus, um menino que conhece Jesus, que sabe o que é nascer de novo. Então Deus preparou tudo. Ele preparou a TV Engá, ele preparou esses momentos, essa sala, ele preparou o intelecto de Francisco, Chiquinho para os íntimos, para gravar essa mensagem, especialmente para você. O que eu quero que você entenda? Eu vou finalizar esse vídeo dizendo isso. É que você é importante para Deus. Você é muito importante para Deus. Se você ouvir esse vídeo com o teu coração, com a tua alma, você vai entender o quanto você é importante para Deus. Porque aqui não está uma mulher, nem um menino, uma criança, um adolescente, com jogo de interesse. A gente não está aqui para te pedir nada. A gente não está aqui para ganhar nenhum recurso financeiro. A gente está aqui, pelo contrário, estamos pagando com o nosso próprio recurso, com o nosso dinheiro, para gravar esse vídeo, para abençoar a tua vida. Tu tem noção do quanto Deus te ama? Isso não é mérito meu, não é porque eu sou boazinha ou queira aparecer, longe de mim. É porque o que Ele colocou no meu coração é muito maior do que eu pudesse imaginar. Então, mesmo que eu quisesse desistir, eu não conseguiria, porque o que está em mim é o que Ele colocou no coração da samaritana. É aquela alga viva e que ela transborda no coração. Então, a vontade é compartilhar, é ajudar outras pessoas, é que essa alga viva nasça em outros corações. Então, por isso que eu quero que você, com todo o teu coração, em oração, eu oro agora pela tua vida, que o teu coração seja aberto agora, para que você possa receber essa palavra. E entenda uma coisa, é que esse vídeo chegou a você porque Jesus te ama muito. Esse é o meio que ele me deu, que ele deu ao Ramsés, para falar dele, para falar desse amor transformador. E ele te ama demais. Ele não desiste de você. Ele pagou um preço muito, agora muito alto por tua vida, lá na cruz. Quando ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele morreu. Ele passou ali segundos longe de Deus para poder absolver o meu pecado e o teu pecado. Por isso, quando ele disse: Pai, Pai, por que me abandonaste? É porque ele precisava passar pela experiência de dor, de pecado. Mas ele era santo. Foi necessária aquela ruptura naquele momento do filho para com o pai, para poder ele pegar os meus pecados, as minhas falhas, as minhas enfermidades, as suas, na cruz e pagar um preço muito alto por tua vida. Tem noção? Ele abriu mão do trono, do trono. Ele abriu mão de ser Deus Todo-Poderoso e desceu e nasceu como homem, como uma criança frágil, sensível, para ser cuidado por um casal de pastores humildes. Carpinteiro, né? Porque José era carpinteiro. Para morrer depois por você. Então, se você acha isso pouco, eu não sei o que mais que você precisa. Então, abre teu coração. Deixa que o Espírito Santo te revele esse sacrifício de Cristo na cruz. E você possa sentir um novo nascimento. Aí você vai fazer feito eu, querer morrer para ver Ele. Você vai querer ir para o céu. Porque estar com Ele é muito melhor do que estar aqui. Mas Ele nos deu uma vida para viver aqui enquanto Ele não volta para nos buscar. Então, o que é que Ele quer de mim? O que Ele quer de você? O que Ele quer de Ramsés? O que Ele quer de Chiquinho?
é que todos os dias buscamos Ele em verdade, com o coração voltado para Ele. E pratique a palavra dEle. Porque se você ouviu a palavra dEle até agora, se você está na compreensão desse amor que está te envolvendo, o primeiro passo, depois de ouvir, é praticar, é falar, é viver esse amor, começando pelos seus. Então é sobre isso, é sobre viver o amor, é sobre falar do novo nascimento, mas principalmente falar das experiências que você vive, que você tem com Jesus. Esse é o verdadeiro evangelho, esse é o verdadeiro amor. É quando você fala em verdade, porque você vive em verdade com Ele, com o Filho do homem, com Jesus Cristo, o Nazareno. Eu finalizo aqui, segurando na mão do meu filho, crendo que a nossa missão de hoje, Ramsés, foi cumprida. E que o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir, a gente continue falando o que é andar, o que é viver em graça, em amor com Ele, com Jesus Cristo. É desfrutar do reino de Deus aqui na terra, até que Ele volte para nos buscar. Então convido você a segurar em nossas mãos e contagiar o máximo de pessoas possíveis com esse amor transformador, que você seja um ponto de luz aonde quer que você esteja e fale dele, desse amor de Jesus. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Um beijo no teu coração. É isso, Ramsés. Eu acho que é isso. Mas lembre-se que ele se importa com você e ele não desiste de você. É isso que eu tenho para falar. Então, somos dois improváveis, falando para pessoas improváveis. Beijo no coração.